Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos estar falando na página 64 da apostila, capítulo 8, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estar falando da questão da Palestina e o Estado de Israel. Vocês sabem que lá tem muito conflito. Então vamos estudar um pouquinho a história disso. O Estado de Israel foi fundado em 1880, quando imigrantes judeus foram politicamente motivados a se deslocar para a região da Palestina. Nessa época, o movimento foi chamado de sionismo. O que é sionismo? É um termo derivado da palavra Sion, um monte localizado na cidade de Jerusalém, considerada a terra prometida dos judeus. O movimento sionista defendia a formação de um Estado nacional para os judeus, que deveria ser localizado na Palestina. Assim, entre os anos de 1880 e 1938, imigraram para a região mais de 270 mil judeus de diversas partes da Europa, principalmente da Rússia. Durante a Segunda Guerra, em decorrência da perseguição nazista, novas levas de judeus buscaram refúgio na região. Quer dizer, era uma maneira deles se defenderem. Com a divulgação do Holocausto judaico durante a Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a apoiar a criação de um Estado de Israel na Palestina. O Estado de Israel passou a existir oficialmente em 14 de maio de 1948. Vocês veem que estava logo depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Os árabes que viviam na região imediatamente reagiram a essa decisão. Para os palestinos, a criação de Israel implicava na perda do controle da parte de seu território. Em 1948, o Exército de Libertação Árabe, formado por palestinos com apoio do Egito, Síria e Jordânia, Líbano e Iraque, não aceitou a decisão da ONU e atacou o Estado de Israel. O conflito se encerrou em 1949, com a vitória de Israel, que ampliou seu território além das determinações oficiais da ONU. Desde esse episódio, a região tornou-se uma área de constante conflito, na qual os interesses divergentes entre palestinos e israelenses geraram a questão palestina, que se mantém até os dias de hoje. Quer dizer, se a gente analisar, Israel invadiu o território da Palestina. E aí, por isso, esse conflito. E esse conflito dura até hoje, gente. Os conflitos na região palestina propiciaram a formação de grupos que lutam pelo reconhecimento do Estado palestino. Um deles é a Organização para a Libertação Palestina, fundada em 1959 e liderada por muitos anos por Yasser Arafat. Ele liderou de 1929 a 2004. Aqui do lado, na página 64, nós temos um mapa, né, que mostra Jerusalém, controle internacional, quer dizer, quem controla essa região internacionalmente, nem é o palestino e nem judeus. As partes amarelas são territórios concedidos aos árabes, né, que são os palestinos, e o território concedido aos judeus da Palestina. Quer dizer, os judeus eles ficaram com um território grande e os palestinos ficaram, se você analisar, ele tem um pedaço entre um e outro, fazem divisas, por isso que lá a situação é tão tensa. O estado de bem-estar social. Depois da Segunda Guerra Mundial, em virtude das destruições por elas causadas e da crise social, vários países adotaram uma política econômica denominada política do estado de bem-estar social. Ela tinha uma premissa de intenção de atuação do Estado em benefício da sociedade. Assim, ela foi criada e uma série de direitos a que toda a população teria acesso, como direito à educação básica das crianças, direito à saúde, direitos dos trabalhadores, auxílio no caso de desemprego ou impossibilidade de trabalhar em virtude de alguma doença. Nesses países, o Estado também assumiu o papel de promover medidas de aquecimento na economia, buscando reduzir o desemprego entre a população e evitar que os mecanismos de amparo precisassem ser acionados. Para os governantes desses países, os gastos com a manutenção do Estado, do bem-estar social,
eram vistos como investimentos. A alegação é que isso evitaria que a ocorrência de uma crise financeira estagnasse por completo na economia do país. A sociedade pós-guerra. A ampla oferta de emprego e o estado de bem-estar social garantia relativa segurança econômica a partir da década de 1940. Nesse contexto, as pessoas que haviam vivido intensamente as guerras acreditavam que um novo mundo estava sendo construído. Talvez a mais importante transformação tenha sido o processo da sociedade estadunidense, considerados afortunados por não terem sido palco da Segunda Guerra e vencedores do conflito. Quer dizer, além deles não serem invadidos, ainda foram os vencedores que tiveram privilégios muito grandes, indenizações muito grandes. Entre 1946 e 1964, o American Dream foi insistentemente defendido, o modelo de vida difundido pelos Estados Unidos da América após a Grande Guerra. A American Way of Life, na década de 1920, tornou-se estável apenas vários anos depois. O estilo de vida caracterizado materializou-se no sonho americano, num cenário que passaram a consumir cada vez mais. As famílias mais otimistas, principalmente os produtos que se destinavam a massas, eletrodoméstico em geral, com destaque para a televisão, casas de subúrbio com grandes jardins e o automóvel, marca do século XX, fortemente presença naquela época. Além da casa no subúrbio, o sonho de quase toda a família estadunidense era poder exigir um grande automóvel como símbolo de seu sucesso particular. O historiador John Lucas considera que o automóvel foi o elemento primordial da norte-americanização do mundo, pois o século dos Estados Unidos e o século do automóvel, que é símbolo da sintonia, a causa e os efeitos do seu desenvolvimento. Aqui embaixo tem até uma imagem de uma família no carro dos sonhos. Esse modelo foi alicerçado por bases consideradas sólidas, que era emprego, bons salários, mobilidade, casa própria. A população afrodescendente latino-americana não fazia parte desse grupo. As mulheres foram destinadas a um papel específico, mãe e dona de casa. Essas são algumas das contradições que ocorreram. Quer dizer, mesmo eles tendo um país onde já estava estabilizado, as mulheres não tinham direitos, e quem era descendentes ou latinos também não tinha os mesmos direitos deles. Aqui na página 67 nós temos a atividade. Essa atividade vocês podem fazer a 3 e a 5 e a 7. Então, a 3, a resposta é a B de bola. A 5, a resposta é a B de bola. E a 7, a resposta é D de dado, ok? Na página 68, nós temos a questão 8, verdadeiro ou falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, falsa, e a última é verdadeira, ok? Na 9, leia o texto a seguir, a resposta correta é a D de dado. E as outras duas não precisam fazer, ok? Então, a gente termina por aqui. E provavelmente eu vou colocar um outro vídeo para vocês com a correção da prova de vocês, tá bom? Então, tchau, até daqui a pouco.